Nós trouxemos aqui, você trouxe aqui, a polêmica que foi criada em torno dos novos critérios para a distribuição dos recursos do ICMS, ou seja, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Uma proposta do governo do Estado para que os municípios que ganham menos recursos de ICMS passem a ganhar mais. A questão é que aqueles que ganhavam mais perderam um pouco dos recursos, ou seja, não houve aumento de alíquota. O que houve foi uma alteração dos critérios de distribuição dos recursos do ICMS. Isso foi judicializado, está sendo ainda avaliado. Qual é a situação atual, Tássio? Douglas, a gente trouxe aqui para o amigo de casa recentemente, né? Você explicou inicialmente esse entendimento. A cidade de Teresina e Parnaíba, os dois principais municípios mais afetados com essa alteração no ICMS da saúde e da educação, contestam a medida. A gente trouxe outro dia aqui o presidente do Tribunal de Contas, até naquele momento em que o colegiado analisava uma liminar que foi concedida pelo Tribunal de Justiça à Prefeitura de Teresina, mantendo o cálculo do ICMS anterior, né, a essa lei aprovada pelo governo do Estado. O secretário de Finanças explicou que essa mudança está causando um prejuízo mensal de cerca de 8 milhões de reais aqui para a capital. Aquela liminar concedida pelo TJ do Piauí deu ao governo de Teresina um fôlego de cerca de 54 milhões de reais nessa arrecadação. E no último final de semana, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, cassou a liminar que havia sido concedida aqui por Teresina, e essa cassação dessa liminar, curiosamente, Douglas, se deu pela provocação de alguns municípios piauienses. Municípios esses, como você disse, que foram afetados pela mudança, que houve uma elevação na arrecadação destas cidades com o ICMS da saúde e da educação, esses dois principais. E nós preparamos um material para o amigo de casa entender quais são esses municípios e os efeitos práticos que essas mudanças terão aqui na capital e também, principalmente, em Parnaíba. Foram 5 cidades, Douglas, que acionaram: Caraúbas do Piauí, Sigefredo Pacheco, Barra da Alcântara, Vila Nova do Piauí e Floresta do Piauí. Essas 5 cidades acionaram o Superior Tribunal de Justiça, que decidiu pela manutenção do entendimento do repasse do ICMS. Ou seja, o entendimento apontado pela Prefeitura de Teresina, apontado, por exemplo, pela Prefeitura de Parnaíba, que ficariam prejudicados os dois municípios com essas mudanças, o STJ entendeu que a decisão e o projeto aprovado no Legislativo e sancionado pelo governo do Estado manteria, então, a ordem desses dois municípios. A gente preparou, Douglas, para o amigo de casa entender o que muda, então, aqui para Teresina com essa decisão. O STJ, como eu disse, derrubou. Então, a previsão de prejuízo de cerca de 8 milhões mensais somente com o ICMS. Você destacava na sua coluna do jornal, que eu acompanhava mais cedo, e a gente também já explicava a queda com o FPM, que aí já é outro prejuízo que a Prefeitura vai ter, que leva em conta a história do novo censo do IBGE, mas essa daqui é quanto ao ICMS da saúde e da educação. Então, mais uma queda bem acentuada, Douglas, na arrecadação aqui da capital. Uma decisão do STJ, né, como a gente explicava, que caça aquela liminar, derruba a liminar do TJ. Então, por baixo, Douglas, mais de 50 milhões que a Prefeitura deve ter de redução de arrecadação somente neste segundo semestre. Uma decisão que reconhece a constitucionalidade e a eficácia de um projeto de lei aprovado no Estado, mas que atingirá duramente os cofres da Prefeitura de Teresina. Eu conversava com técnicos, Douglas, e a estratégia, a saída é ter criatividade na arrecadação e tentar variar
formas de arrecadação, infelizmente, a tendência é que de outros impostos sejam elevados. Ainda não se tem nada definido, mas se a prefeitura perde de um lado, ela vai ter que corrigir essa arrecadação de outro. Então, esta é a tendência, principalmente nestes maiores municípios que foram afetados. Tá, vamos lá. Só fazendo uma conta simples aqui. No caso do censo demográfico, do censo do IBGE, nós tivemos aí, com a diminuição dos recursos, cerca de 25 milhões mensais. Exato. Não é isso? Isso. 25 milhões de reais mensais. Agora, porque primeiro foi uma decisão do TRF Primeira Região, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, confirmada pelo STJ. Isso. Porque, na verdade, para explicar aqui, quando a Justiça leva em consideração uma decisão como essa, ela leva em consideração o todo, né, Tasso? Ou seja, os 224 municípios. Então, quando ela olha o cenário e vê que as maiores cidades perderam um pouco, mas todas as menores, o que é a maioria absoluta do Piauí, ganharam, todas as outras ganharam, aí eles... E olhou também, Douglas, a constitucionalidade, também a legalidade do ato, né? Que foi isso. Um projeto de lei aprovado pela Assembleia. Né? Isso. Agora, 25 milhões. Agora, com os 8 milhões do ICMS, nós temos aí, uma 33 conta simples, por baixo. 33 milhões de reais por mês que a Prefeitura de Teresina perde. Esses 8 milhões, pelo menos eu avalio assim, tá? Se eu queria ouvir você em relação a isso, esses 8 milhões aí, acho que pode, não sei se recorrer ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, acho que é possível recorrer, mas acho difícil que se mude o entendimento no caso do ICMS. Mas no caso dos 25 milhões do IBGE, eu acho que a Prefeitura tem grandes chances de conseguir eliminar na Justiça. Isso, a linha de raciocínio que a gente conversava aqui até com o secretário outro dia, é de tentar mostrar para o sistema judiciário que o IBGE pode ter se equivocado, já que existem outros parâmetros que mostram a população maior aqui em Teresina do que o censo acompanhou, e até que seja realizado um novo censo, uma recontagem, que é o que a Prefeitura deve pedir, o órgão, o executivo o municipal, ele quer que seja mantidos os preceitos, né, os valores atuais, até que seja realizada uma espécie de recontagem ou então um novo censo. Então, eu concordo com você, Douglas. Quanto a esses 8 milhões do ICMS, para mim, é causa já perdida, né? Eu acho que dificilmente a Prefeitura de Teresina deve conseguir repor essa situação. Agora, quanto ao do IBGE, que você apontava aí, um prejuízo muito maior, praticamente 3 vezes maior o prejuízo mensal que a cidade vai ter, esse sim, ainda cabe uma alternativa jurídica, cabe uma possível revisão desta decisão. Agora, quanto ao do ICMS, para mim já são favas contadas, mas o que eu achei interessante é isso, Douglas. Enquanto os maiores, né, principalmente Teresina e Parnaíba, são contra, vários menores são a favor. Então, pesou esse entendimento dos menores municípios para definir esta situação em favor daqueles que arrecadam menos. Agora precisa entender o seguinte, a proposta da Confederação Nacional dos Municípios é a realização de um novo censo em 2005. Isso. Ora, o custo é absurdo de um censo demográfico. Eu acho essa sugestão da Confederação Nacional dos Municípios inviável. Sim. Realizar um censo parcial, ou seja, em algumas cidades, também eu acho... Aí porque se realiza em algumas, outras também vão solicitar, isso vai virar uma bola de neve. Também eu acho inviável. O que, na verdade, eu imagino que deva prevalecer numa ação judicial é mostrar que, eu estou usando só o parâmetro que o secretário Edmilson Brasil divulgou, um parâmetro só. Sim. Tem vários outros. No DataSUS, por exemplo, você trouxe cidade, tem 1 milhão e 400 mil pessoas registradas. Exato. Então, tirando 400 mil que passam, digamos, 24 horas, 48 horas e voltam, você tem no mínimo 1 milhão que fica aqui. Ele citou um outro, Douglas, eu colocaria aqui bem interessante, que é quanto à Equatorial, né? As ligações de energia apontam cerca de mais de 330 mil domicílios. A média aqui do Piauí, segundo o IBGE, é de 3 habitantes por domicílio. Então, teríamos por baixo aí quase 1 milhão de habitantes, né? Então, por conta disso, o que está se questionando aqui, o que o prefeito Doutor Pessoa, o secretário Edmilson Brasil, tem questionado, os dois têm questionado, a Prefeitura de Teresina tem questionado,
é essa, para as pessoas entenderem. É essa parcela da população teresinense. Ninguém está escondendo isso aqui. Nós não estamos escondendo. É uma parcela que não é originalmente de Teresina, originariamente de Teresina, ou seja, não são teresinenses. São capaurenses, são castelenses, são timonenses, picoenses, parnaibanos, de várias cidades do Piauí que moram em Teresina e que usam os serviços públicos da capital. Ou seja, a capital, vou citar dois como exemplo, saúde e educação, a capital custeia essas pessoas aqui em Teresina no que diz respeito à saúde e à educação. No caso da saúde, eu lembro de ter conversado isso com o doutor Silvio Mendes, acho que pouco depois que ele saiu da prefeitura de Teresina. Faz muito tempo isso, 2010, mais ou menos. Na época, não havia ressarcimento nenhum, por exemplo, em relação à prefeitura do Maranhão, no caso da saúde. As pessoas que vinham para o HUT. Agora já há um acordo aí com algumas prefeituras e tal. Mas isso era algo que deveria partir do SUS. Eu não entendo, Tássio, o seguinte. O nome não é Sistema Único de Saúde, mas ele é SUS, ele é Sistema Único de Saúde, só quando você alega atendimento. Quando você alega ressarcimento, ele não é um Sistema Único de Saúde. É um sistema... Então, assim, dividido. Isso deveria ser automático. Se alguém se desloca de uma cidade para Teresina, e essa pessoa vem, faz consultas, exames, cirurgia, recuperação, fisioterapia, passa esse período. E os prefeitos, Douglas, deveria haver uma compensação, tá? Eu acho que nem precisaria passar por STF, STJ, Justiça, enfim. Seria uma decisão do governo e o sistema faria uma compensação automática. Foi tanto tempo, os procedimentos foram esses, os valores foram esses. Então, a cidade que iria receber X, vai receber, digamos, X menos 2 por conta desse menos 2 aí ser repassado para Teresina. Não tem. E os prefeitos questionam também os valores, né, Douglas? Que há mais de 10 anos estão sem reajuste, né? Então, uma consulta, eu não me recordo agora, mas uma consulta, por exemplo, o valor é baixíssimo, não, né? Cirurgia... procedimento. O caso do Hospital São Marcos aí, Tássio, que faz aí quase que, acho que no caso das crianças, é 100% do tratamento. Mais de 90% de todos os atendimentos. De todos os atendimentos, mais de 90% do Piauí, dos atendimentos de pessoas... oncológicos. Atendimento oncológico, pessoas com câncer, é no São Marcos. Se você for olhar a tabela, o doutor Jaquim Almeida, quando esteve aqui, que é administrador do São Marcos, a tabela não é ajustada há mais de 10 anos, a tabela de atendimento. E é um tratamento caríssimo, tanto em relação a exames, equipamentos, quanto em relação à medicação. Então são essas questões que vão dificultando a vida dos municípios. E Teresina está vivendo um problema e todos os questionamentos feitos pelo prefeito da capital, esse especificamente o caso do CES, tem fundamento. Tássio Cruz, daqui a pouco na Política do Dia. Vamos falar sobre eleição em Teresina. Tem data já marcada para o PT discutir, viu, Douglas? Eleições municipais. E a gente vai trazer os detalhes deste seminário do PT que vai resolver as pendências em Teresina, em Parnaíba, Picos e várias cidades do interior. Vem cá, Tássio, um seminário para resolver, eu pensei que era para decidir. Um seminário para começar a discutir a conjuntura. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouco. Quer dizer, eu pensando que já era um cenário para resolver o problema, não. O Tássio está dizendo que é um seminário para começar a resolver. Do contexto. Aí não tem. Reza a lenda nos bastidores que o PT muitas vezes marca uma reunião para marcar outra reunião. Claro. Então a gente vai trazer os detalhes agora, desse ninguém seminário. Pode esquecer que o presidente Cícero Magalhães do Diretório Municipal marcou agosto, né? Isso, como data. Agosto. Próximo mês agora. Até já, Tássio. Até já. Tássio Cruz, obrigado.